Deus, não perder a mão, mas Deus abençoe. Sempre bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. No dia primeiro da semana, no dia em que a igreja primitiva estava sempre reunida também para adorar a Cristo. Lembrando que nossos estudos é uma sequência, tá? Nós temos o tema geral, o tema principal, que está em Mateus capítulo 28. Eu peço que ponha lá, só para a gente se lembrar dele. O tema geral é 18 ao 20. Capítulo 28, versículo 18 ao 20. Eu até grifei algum ponto aqui interessante. Eu acho que todos os que vão trazer a mensagem aqui também sabem disso. Eles falam no 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembrando que aqui Jesus ia ser levado para o céu. Aí eles não iam ver mais Jesus aqui, e Jesus dá essa instrução para os discípulos. Pode ler os 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu grifei o versículo 20, onde fala: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, esse é o nosso texto principal, E esse texto está nos ordenando, aquele que tem toda a autoridade, pedindo que cada um de nós, que conheçamos a palavra do Senhor, ensine as outras pessoas, não uma parte, ensine todas as coisas. Então, isso é importante, porque esse texto fala, ele vem da boca de Jesus, aquele que tem toda a autoridade, e ele nos ordena a ensinar. Então, esse é o nosso tema geral. Agora, qual é a minha parte hoje? É o subtema, que vem como: o que devo fazer para ser salvo? Esse é o tema que deram para mim, é o subtema que nós vamos trabalhar hoje. O que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta veio do carcereiro. Quem lembra do carcereiro? Aquele que estava guardando Paulo e Silas na prisão, E houve um grande terremoto ali, onde as cadeias se abriram, e o carcereiro achou que, devido às cadeias se abrirem, os presos tinham fugido todos. Lembrando que a fuga de um preso custava a vida do carcereiro, aquele que estava guardando os presos. Então, quando ele viu aquilo, ele tremeu muito pela sua vida. Ele falou: meu Deus, agora eu vou morrer. Não tem o que fazer. Um pouquinho antes do terremoto, Paulo e Silas, que ele foi preso pelos magistrados, levaram ele para a prisão, entregou na mão do carcereiro. Paulo e Silas estavam louvando a Deus dentro da prisão. Provavelmente, o carcereiro contemplou tudo aquilo e sabia o motivo pelo qual Paulo tinha sido preso. Então ele louvando ali a Deus, empolgado, cheio do Espírito Santo, o carcereiro do outro lado, eles estavam amarrados com uma corrente do seu pé, numa cela escura, e depois veio um terremoto e aquelas cadeias se abriram. Tinha Paulo e tinha outros ali, também outros presos ali também. E diante disso, com a fuga deles, Paulo falou: não atemorize, porque todos nós estamos aqui. Aí ele se sentiu aliviado e perguntou a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Então essa pergunta veio diante desse momento turbulento. O que devo fazer para ser salvo? Vamos olhar o texto, é Atos capítulo 16, versículo 30. Eu estou com minha Bíblia fechada, está tudo anotado, já que os meus versículos, caso precisar ler, está aqui guardadinho. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo?
que é o tema da nossa mensagem de hoje. Consequentemente a essa pergunta, aí vem uma resposta do apóstolo Paulo, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, a resposta é: crê no Senhor Jesus, para obter a salvação. Tá bom? Só que o texto que nós olhamos lá, o nosso texto principal, nosso tema geral, é ensinar a guardar todas as coisas. E muitas pessoas pervertem o texto bíblico justamente por essa resposta de Paulo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos lembrar que esse crer aqui é uma pluralidade. Ele não traz consigo somente a palavra crer. Por trás desse crer existe uma grande pluralidade. E daqui a pouco nós vamos ver outro versículo que mostra a mesma pluralidade. E alguns, por não entender esse texto, estudam todas as escrituras. Tá bom? Então, o nosso ponto é ensinar. Ensinar todas as coisas. Então nós não podemos pegar um texto isolado e tentar ensinar para alguém. Aí vai dar pretexto. Vamos lá para a nossa segunda. A importância do ensino correto. Por que nós precisamos ensinar a Bíblia de uma forma correta? Por isso que nós insistimos para os irmãos estar lendo as escrituras. Estar lendo todas as escrituras. É bom quando nós lemos o texto, ele precisa estar dentro do seu contexto, a resposta que nós queremos. Então nós lemos o texto, vemos o seu contexto, só que além do contexto geral da Bíblia, nós precisamos conhecer um pouco da Bíblia na sua totalidade. Então nós conhecemos a Bíblia na totalidade, Novo e Velho Testamento, lemos o texto e precisamos conhecer também o contexto no qual foi inserido o nosso texto, para a gente ter uma ideia melhor do que a Bíblia nos diz. Eu vou dar um exemplo de... Eu queria que Mateus colocasse para mim Marcos 16, Mateus 15, 21 e 28, só para a gente ter uma ideia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós já temos esse sermão aqui há pouco tempo atrás. Então, se a gente pegar um versículo isolado, a gente não fica sabendo de toda a verdade. Nós sabemos a verdade. A mulher, o ponto principal, ele passou, mas ele não contou os detalhes. Então tem mais coisa inserida nesse texto aí. Olha só em Marcos 7, 24 a 30. É o mesmo texto paralelo, contado por Marcos. Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. Olha só, o texto já traz mais novidade para ele. Jesus ele chega ali de uma forma oculta, mas se a gente lê um texto isolado, a gente não fica sabendo disso. Então, por isso que precisa ler um pouco aqui e um pouco ali, para trazer essas verdades. Tendo entrado numa casa, e queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, ela não viu ele. Alguém foi lá e contou para ela que Jesus estava ali na cidade. Então percebe que esse versículo aqui faz mais luz, né? Então nós não podemos pegar aquele outro texto que nós lemos lá atrás, creio e for batizado, e só colocar nisso. Precisa crer. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. A ideia é só crer, levantar a mão. E aí dá a ideia da falsa doutrina. Vamos levantar a mão. Quem crê no Senhor Jesus aqui? Levanta a mão, mas levantava. 2, 3 emocionados ali, levantou a mão.
está salvo. É assim que é pregado, irmão. Complicado. Complicado. Porque essas pessoas vão ensinar de forma pior, né? Porque um abismo traz um abismo maior ainda. Então é perigoso esse tipo de ensino. É só para mostrar para vocês a importância do verdadeiro ensino nas Escrituras. Eu tenho 2 pontos importantes pelo qual o verdadeiro ensino tem que ser pregado. 2 pontos principais. Por que o verdadeiro ensino deve ser pregado? Está lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos dar uma olhadinha. Lembrando que o que devo fazer para acessar é o nosso subtempo. E nós estamos tentando levar essa mensagem, mas baseada no que a Escritura nos diz. 1 Timóteo 4, 16. Cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Percebe? Tem cuidado de ti mesmo. Cuidado com o meu modo de viver perante as outras pessoas. Cuida de você, mas cuida da doutrina também. O que você vai passar para os outros tem uma grande responsabilidade por trás disso. Por quê? Porque ele fala para a gente tomar esse cuidado, porque salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem. Então, existe um certo cuidado. Porque se você levar uma falsa doutrina para uma pessoa, você pensa que está salvo, mas não. Porque você está envolvido numa doutrina errada. Não é a doutrina que salva, é a doutrina falsa, que não leva à salvação. Então precisa cuidar de nós, mas cuidar do ensino que nós prestamos para as outras pessoas. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala assim, Tito 2:1, eu vou ler aqui, Tito 2:1. Porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha só que interessante. Só fala o que convém, o que a palavra de Deus ensina. Aonde a palavra de Deus cala, você cala. Aonde a palavra de Deus fala, fala. E ele traz aqui, interessante, a palavra sã doutrina. Não é uma doutrina enferma que nós devemos levar, é uma doutrina doente, mas uma doutrina saudável. A verdadeira doutrina que indica a salvação. Eu coloquei doutrina pura, tal como os apóstolos nos entregou, não enferma. Então a doutrina tem que ser verdadeira. Não adianta levantar a mão e achar que está salvo, porque até aí as Escrituras não dizem que estamos salvos. E tem muita gente já falando que estão salvos, porque levantou a mão. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto está Tito 1:10. Se o Mateus conseguir lá colocar, está escrito aqui, mas é bom que os irmãos estejam lendo também. Porque existem muitos insubordinados, mauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. No meu texto aqui fala, porque existe muitos insubordinados que não passam de falsos enganadores, especialmente o grupo da circuncisão. Então, naquele tempo já existiam falsos mestres que traziam a doutrina não sã, mas a falsa doutrina. Então, dentro desses 2 textos, por que nós devemos ensinar o que a Bíblia ensina? Somente o que a Bíblia ensina. Tem 2 objetivos principais. O primeiro é que o verdadeiro ensino traz a salvação. Somente o verdadeiro ensino traz a salvação. O falso ensino, ele nos engana, nos ilude, mas não traz a salvação. O segundo ponto, combater a falsa doutrina. Então, o verdadeiro ensino serve para isso. Combater a falsa doutrina.
e trazer o verdadeiro ensino. Precisamos estar observando o que a Bíblia ensina. Então, queremos ser salvos? O que devo fazer para ser salvo? Ensine o que a Bíblia ensina. E você vai ser salvo. E aqueles que te ouvem vão ser salvos também. Eu tenho 2 áudios aqui, eu queria que os irmãos observassem. Áudios pequenos, vídeos na verdade. Né? Coloca primeiro, tem o número 1. Você já se perguntou se o batismo é obrigatório para ser salvo? João Batista foi o precursor de Jesus e teve um batismo diferente do que vemos hoje. Olha só o que a Bíblia diz. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Parece claro, né? Mas, e o ladrão na cruz? Ele não foi batizado e Jesus garantiu: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. No fim das contas, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. O batismo é um ato importante de obediência e simboliza a nossa nova vida, mas a graça de Deus é o que salva. E aí, concorda ou discorda? Quero saber sua opinião nos comentários. Percebe aí que ele está colocando aquele nosso aquele nosso versículo base lá, quem crê que o batizado será salvo. Né? Ali existe uma pluralidade. Não é somente crer. A Bíblia fala que já crê e faz o que mesmo? Tremem. Eles ficam tremem. Porque ele crê tanto em Deus. Então, crer não é o suficiente. Tá? Quando o apóstolo Paulo fala crer e ser batizado, ele traz consigo uma fila de ensinamentos. Que depois aquele homem lá foi batizado. Logo em seguida, ele e toda a família, mostrando que o apóstolo Paulo ensinou para eles ali, o que era a verdadeira crença em Cristo. Tá? Nós temos um outro ponto aí, é um outro vídeo, que é mais interessante do que esse. Esse primeiro deixa uma pergunta para você, e aí, o que você acha? Né? Esse já vai mais longe. Se alguém morrer sem se batizar, perde a salvação? Quero dizer que não. E a Bíblia não condiciona a nossa salvação ao batismo. A nossa salvação, de modo algum, está condicionada ao batismo. A nossa salvação está condicionada e depende exclusivamente do Senhor. Isso. Você vê, né? Batismo e condenação. Se a pessoa não ser batizada, vai ser condenada. Ele falou que não, porque a nossa salvação está condicionada a Cristo fez na cruz, é a verdade. Mas a cruz de Cristo não anula o batismo. Nunca pode anular. É mandamento de Deus o batismo. Então, quem nega o batismo não está salvo. Mas ele fala que está, porque a salvação vem da cruz. Percebe uma meia-verdade, tentando colocar para a gente, e aí ele anula o batismo, por causa de uma meia-verdade. Nós sabemos que a salvação vem da cruz de Cristo. Isso é fato. Mas não anula os mandamentos de Deus. Tá bom? Só para a gente continuar, vamos lá. O Espírito de Deus em nós, que é o selo da promessa, que é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia de que seremos salvos. Isso está em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, e diz claramente que o Espírito Santo é quem é o penhor da nossa herança, ou seja, garante. Aí ele condiciona tudo isso ao Espírito Santo. Uma verdade. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Mas nós recebemos o Espírito Santo aonde? No batismo. Percebe? Uma verdade distorcida e as pessoas vão caindo nisso porque preguiça de ler a palavra de Deus.
A mensagem dele é linda, é maravilhosa, traz salvação. Mas ele não ensina como a Bíblia ensina. Pode terminar, professor. E é que seremos salvos, de modo algum deixaremos de ser salvos. O batismo é importante, o batismo é uma cerimônia que Cristo orientou a igreja a fazer, que os apóstolos praticaram no primeiro século, que a igreja praticou no segundo século e praticou em todas as épocas, embora mudaram a forma do batismo hoje. Mas enfim, batismo, de acordo com 1 Pedro capítulo 3, verso 21, ele é uma figura, um símbolo. Símbolo de quê? Símbolo da nossa salvação, símbolo da nossa morte, do velho homem, nascer uma nova criatura. E há muitas outras passagens falando de batismo, que é uma demonstração, uma testificação do nosso arrependimento. Batismo, enfim, ele é tão somente uma figura, um simbolismo. E alguém que morre sem se batizar, de modo algum vai perder a salvação dele, porque se fosse assim, aquele ladrão na cruz jamais teria sido salvo. Bom, então lembra disso. O batismo é importante que seja feito? Sim, mas também se você não foi batizado, de modo algum você vai perder sua salvação por isso, tá? O batismo, repito, ele é uma manifestação da nossa fé, uma testificação da nossa fé, é uma declaração, de forma visível para as pessoas ali, a minha admissão no corpo de Cristo, a minha admissão na igreja, ser recebido na igreja como um membro do corpo de Cristo, certo? É um simbolismo, um ato simbólico que a igreja deve praticar, mas que o apóstolo Pedro diz que ele não tem poder de tirar pecado, não tem poder de perdoar pecado, não tem poder de tirar, de limpar o ser humano. Isso quem faz é a obra redentora, a obra transformadora e regeneradora do Espírito Santo de Deus. Okay? Ele sim é o Deus da nossa herança e não o batismo. Okay? Então, tranquilo. Quem morreu sem se batizar? Se ele for convertido a Cristo, certo? Tiver o selo do Espírito Santo, sem dúvida alguma, ele vai ser salvo tranquilamente, tá? Então, tire isso da sua cabeça de achar que as pessoas que não se batizaram não têm salvação. Inclusive os mortos, até criaram o batismo pelos mortos, né? Os parentes vivos aqui têm que se batizar pelos que já morreram, para poder serem salvos. Tem crentes que acham que ao mergulhar na hora do batismo, ele vai sair dali uma nova criatura, e se ele for batizado ali, ele vai haver alguma transformação na vida dele. Isso é um pensamento completamente equivocado, querido. O batismo não tem poder algum sobre a nossa vida. Como eu disse, é apenas um ato simbólico que nós realizamos, querido. Somente isso. Então, parece que, pelo amor de Deus, os cristãos, eles precisam, irmãos, amadurecer. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, precisa comer alimentos sólidos, você precisa sair dos rudimentos desse negócio de campanha, só leva tempo para colocar dinheiro em envelope, fazer campanha, e não aprende de fato as doutrinas bíblicas, tá? Então esquece essa coisa de pensar que só vai ser salvo quem está batizado, tá bom? Morreu sem ser batismo, se for um servo de Deus convertido, morreu salvo com certeza, se ele tiver o Espírito Santo. Agora, se ele não tiver o Espírito Santo, meu irmão, ele pode ser batizado 10 vezes, e ainda assim ele vai ser condenado, tá? Que Deus abençoe, possa estar tirando mais dúvida aí do coração de vocês, e mande mais perguntas. Percebe aí, muito bonito. A palavra dele traz uma meia verdade, né? E ele usa como parâmetro também o ladrão da cruz, aonde a ordenança do batismo não tinha sido dada ainda. Foi dada lá em Mateus 28, quando Cristo ele sobe, é assunto aos céus, aí ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho do reino a toda criatura. Os que creem, for batizados, serão salvos. Os que não creem, estão condenados. Tá bom? Então o batismo só veio depois. Quando o ladrão da cruz, ele é morto ali, não tinha ordenança para batismo bíblico. Batismo da nova aliança, não tinha. Não só foi o ladrão da cruz que foi salvo sem batismo, foi Davi. Foi Moisés, foi Elias e todos os outros do Antigo Testamento, todos eles foram salvos sem batismo. Sem batismo, porque não tinha ordenação para o batismo. A partir do momento que nós temos uma ordenança para o batismo, nós devemos ensinar o batismo. Tá bom? E outra meia-verdade que ele fala é que o batismo é o símbolo, de fato.
é um símbolo. E o batismo em si, ele não lava pecados. Só quem lava pecado é o sangue de Jesus. E nós recebemos o Espírito Santo no ato do batismo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, interpretar a Bíblia de fora de contexto gera equívocos, pretextos, a falsa doutrina. Dá uma massageada na sua mente, faz você não querer batizar, porque eu já aceitei Jesus e vou levando a vida dessa forma. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, né? Ou o que é necessário para que sejamos salvos, que é o tema de nossa aula. Primeiro, é ouvir a palavra de Deus. Tudo começa com ouvir. Tá bom? Eu não preciso colocar, eu vou ler aqui só para a gente dar uma adiantada. Está em Romanos 10, 17, fala: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida pela palavra de Deus. Nós só podemos crer no verdadeiro Deus quando ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus gera em nós fé. Fé, tá bom? Então, o primeiro ponto, ouvir. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Você ouviu, gerou fé em você, né? Aí já entra praticamente o segundo ponto, a partir que você ouve a palavra. Que está lá em João também, João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você ouviu, você acreditou. Agora você tem condições de falar sim ou não para Deus, porque agora você entende a palavra de Deus. Quando eu falei para vocês que aquele crê no Senhor Jesus e tua casa será salvo, ele tem uma pluralidade por trás dele. Esse versículo aqui, de João capítulo 3, 16, também traz em si mesmo uma pluralidade. Ele fala para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é só crer, porque quem crê, na verdade, ele vai procurar os passos que Jesus ensinou. Então é crer no que Jesus ensinou. Aí ele tem uma condições de ser salvo porque ele crê. Não é simplesmente crer e ser salvo. Depois de você crer em Jesus, qual é o outro passo? Arrepender-se. Atos 2,38, Pedro fala para os judeus que tinham ouvido a pregação dele. Eles ouviram a pregação, gerou fé neles, e eles falaram: o que faremos? A Pedro. Ficaram entristecidos de espírito, mas já tinham ouvido, já tinham acreditado. E agora, o que faremos? Matamos a Jesus inocente. Ele falou, Pedro respondeu: arrependei-vos. Então, o próximo passo da pessoa que crê é arrepender. Precisa do arrependimento. Não adianta a pessoa crer somente, levantar a mão e viver uma vida que levava anos. Então, terceiro, não é só ouvir, não é só crer, precisa arrepender. Terceiro ponto, confessar. Confessar. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, após a pessoa crer, ele tem de confessar: matamos ao Senhor Jesus. O que faremos? Então, nós precisamos acreditar que Jesus é inocente, que Jesus deu a vida por causa de nós, pelos nossos pecados, para nos livrar e começar a confessar Jesus. Ele é o Senhor. E tomar uma posição diante disso. Quinto passo, ser batizado. Não dá para negar isso. Paulo, quando ele estava andando na estrada de Damasco, ele ouviu aquela luz brilhante e ele caiu do cavalo e Jesus se apresentou a ele. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele creu em Jesus. Ele
se arrependeu dos seus pecados. Ele confessou: Senhor, Jesus é o Senhor. Ali. Ele fez tudo isso. E confessou, depois ele confessa isso para as outras pessoas, né? Após isso tudo, aí o que acontece em Atos 22:16? Coloca lá, para você não ficar parado um pouco, né? Para dar uma esquentada. Atos 22:16. Após isso tudo, o que acontece? E agora? Por que te demoras? Levanta, recebe o batismo que o rapaz negou ele ali, a princípio, e lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Então eu pergunto para vocês, que horas que o sangue de Cristo purificou Paulo dos seus pecados? No batismo. O batismo não purifica pecado, mas é uma representação de uma realidade. Se Paulo negasse o batismo nesse momento, eu pergunto para vocês, ele estaria salvo? Porque ele estaria com seus pecados. Provavelmente estaria com seus pecados. E o fato de uma pessoa negar o batismo tem um grande problema obscuro ali por trás. Por que está negando o batismo? O que está acontecendo? Se você já ouviu, creu, arrependeu, confessou e não quer batizar. O que está acontecendo? Será que esses 4 passos aconteceram mesmo na sua vida? Porque se isso de fato aconteceu, eu digo para os irmãos, a pessoa quer o mais rápido possível ser batizada. Porque ele tem a ser. Então, ali é dito para Paulo não demorar. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então, o batismo é o 5º passo. E nós temos o 6º passo. O 6º passo. Não precisa abrir, colocar lá, é Apocalipse 2:10, todos nós já conhecemos. Ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essas são as ações de um verdadeiro convertido. Não nega os mandamentos de Deus. Ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? Não dá para adiar nenhum desses ensinamentos do Senhor Jesus. Não dá. Não tem como. Eu fiz até uma listinha depois aqui. Eu coloquei um ponto importante aqui. Depois eu leio aqui. Eu só vou mostrar aqui. Não dá para odiar nenhum desses pontos aqui que nós acabamos de estudar aqui. Primeiro, ouvir, mas não crer. Tem condições? É aquela sementezinha que caiu à beira de caminho. Ele ouviu lá, o diabo já tirou a palavra para que possivelmente ele acreditasse que fosse salvo. Então, ouvir e não crer não leva a sua salvação. Ouvir, creu, mas não arrepender. Ouviu, creu, confessou, batizou, mas não permanece fiel. Ele é salvo? Então, percebe que uma coisa traz a outra. Não dá para a gente tirar nada dos mandamentos do Senhor. É uma consequência, um do outro. Né? Quem ouviu verdadeiramente e creu, ele se arrepende. Confessa, eu quero ser batizado. Porque ele entendeu o Evangelho, a última semente da parábola das 4 sementes. Ele quer ser batizado e ele permanece fiel, produzindo frutos. Então, nós precisamos receber o verdadeiro ensino e transmitir o verdadeiro ensino para que outras pessoas sejam salvas. Então, seria assim: ouviu, creu, arrependeu, confessou, foi batizado, permanece fiel. Tem 2 versículos para a gente terminar em cima da hora. Eu vou ser rapidinho aqui. Efésios 2:8 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie. Eu queria trazer uma mensagem para o irmão, baseado em tudo isso que eu falei. Baseado em todo esse ensinamento de Jesus, ainda continua a salvação segundo graça. De graça. Eu podia fazer tudo isso aí. Ouvir, arrepender, crer, ser batizado. Mas se Cristo não tivesse morrido na cruz por mim, tudo seria em vão. Tudo seria em vão. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Nós temos de lembrar isso. Só que nós temos de submeter aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É simples o Evangelho. E, para a gente confirmar isso que eu acabei de falar, eu queria que Mateus colocasse 1 Coríntios 15, 14. E a gente já encerra 10 e 20, passou 5 minutos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ou a gente podia ensinar. E se Cristo não ressuscitou, é vã o nosso ensino. É vã a gente ensinar as Escrituras para alguém. Porque Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar naquele último dia. E não adianta batismo, não adianta arrependimento, não adianta crer, não adianta confessar, se Cristo não ressuscitou. Um texto como esse mostra que a salvação vem unicamente da cruz de Cristo. Então nós temos de lembrar disso para não confundir as coisas. Mas nós não temos de deixar para trás nenhum dos ensinamentos do Senhor Jesus. Então Deus nos abençoe e nos ensine a sua palavra cada dia mais. Vamos orar para você. Não é costume fazer isso, mas quando eu disse que eu não iria jamais para o grupo do Evangelho, é exatamente por isso. Porque 95% dos grupos do Evangelho acreditam nisso que esse senhor falou. Eu sou o primeiro que é salvo. O batismo é só um complemento de algo que já aconteceu. Como eu vou fazer parte de um grupo que tem isso de Deus? Então a gente tem que levar a sério a palavra de Deus, né? Tem que se apegar com mais firmeza à palavra escrita. É isso que a Bíblia nos ensina. Né? Levar a sério e pregar a verdade com responsabilidade, porque a nós vai ser cobrado também a forma que nós pregamos e a forma que nós aceitamos a pregação dos outros aí fora. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso e eterno, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Como o Senhor nos entregou a palavra de Deus, a forma clara como o Senhor nos colocou, Senhor Deus, a tua mensagem. Nós te agradecemos pela salvação na cruz, a salvação de Jesus Cristo, aonde tira todos os nossos pecados, Senhor Deus. E graças te damos, Pai, por observar a tua palavra segundo que ela é. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.